Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, mais um vídeo da série Aposta VDP. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise pós-rodada de terça-feira com bastante jogos de Copas Europeias, mas principalmente dando destaque ao triunfo do Bahia sobre o Fluminense. E também fazer uma projeção para essa quarta-feira cheia de jogos, principalmente de Copas Europeias também, EFL Cup, Copa da Alemanha serão destaques, mas principalmente dar destaque à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder e vice-líder se enfrentam Botafogo contra Palmeiras às 21h30. Vou falar um pouco sobre o que eu acho a respeito desse jogo e sobre os resultados possíveis para esse jogo. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e gostaria de reforçar aquele pedido que é para você deixar o seu like, comentar aí, compartilhar esse vídeo com seus amigos, caso não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, isso me ajuda e muito a estar aqui no dia a dia, ajuda o YouTube a estar reconhecendo que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim me entregando para novos usuários. Então vamos falar sobre a rodada de ontem às 14 horas, segunda rodada de Copa da Alemanha, a DFB Pokal. Single leg, Stuttgart contra a Union Berlin, 1-0 para o time do Stuttgart contra o Union Berlin, que teve uma queda de rendimento aí bem significante, não sei o porquê, ainda não estou entendendo muito bem esse time do Union Berlin, que até teve uma boa estreia na Champions League contra o Real Madrid. Fato é que bateu esse empate a 4.3, eu tinha pego 3 pontos de mais EV, e quando isso acontece o jogo tende a não terminar empatado, porém eu achava que esse 4.3 era muito alto para ficar em lei empate, acabei ficando de fora. E foi bom, afinal, caso você tenha pego esse empate, muito bom, parabéns aí pelo Green, mas eu acho que não teve tanto valor assim mesmo, essa odd tendo sido correspondida, afinal foi um placar mínimo aí, com certeza o Union Berlin poderia ter empatado o jogo a qualquer momento. Para minha surpresa e com certeza para a surpresa de muitos, Wolfsburg contra Red Bull Leipzig, vitória do Wolfsburg por 1-0. Aí sim teve muito valor nessa entrada em back Wolfsburg a 5.2. Tinha aparecido esse o valor na minha precificação. Não peguei nada também, não fiz nada, não sou muito de fazer back, sou mais da parte do lay, é o meu método principal para se trabalhar. Mas caso você tenha pego, parabéns, esse sim foi um back de muito valor. Vamos falar então sobre o jogo da rodada aí do Brasileirão, da 31ª rodada, às 19 horas, Bahia contra Fluminense. Eu particularmente acho que em outro contexto o Fluminense seria muito favorito para vencer o Bahia. As casas de apostas deram favoritismo aí para o Bahia. Tivemos 3 pontos de mais EV também, um 4.50 para lei empate. Eu achava muito alto e de fato foi. Até que foi correspondido esse lei empate a 4.50, mas não teve tanto valor assim. Afinal, o Fluminense foi bem agressivo, teve muitas bolas na trave. O Bahia sofreu para ganhar do Fluminense, acabou fazendo um gol. Não fez nada mais além disso. Não teve mais muitas oportunidades, muitas chances claras de gol, mas conseguiu vencer, conseguiu aí os seus 3 pontos e agora chutando de vez aí a zona de rebaixamento, ficando praticamente a 2 rodadas do Goiás, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 32 pontos. O Bahia com 37 bota 2 rodadas, mas é verdade que o Goiás tem sim um jogo a menos. Falado então sobre a rodada de ontem, vamos sobre a rodada de hoje. Às 16h30, Copa da Liga Inglesa, a EFL Cup. Quarta rodada, também jogos únicos. O West Ham contra a Arsenal. Precifiquei tudo esse jogo aí, mas não peguei mais EV em nenhum dos pontos aí, nem em back, nem em empate, nem nada. Vou apenas acompanhar esse jogo, mas tenho que reforçar aí para você ter atenção, afinal esses jogos de Copas os times tendem a não colocar o seu time titular, então preste atenção na formação, qual será o time que irá para o jogo, qual será a formação, se será o time, pelo menos time reserva, ou se será um time C com jogadores que não têm tantas oportunidades assim durante a temporada. Então preste muita atenção nas formações. Bournemouth contra Liverpool, favoritismo para o Liverpool, claro, dependendo muito da formação, mas o valor apareceu para o lado do Bournemouth, um back Bournemouth a 6.6 ou até mesmo um empate a 4.9, lembrando que é um jogo único, então os times de menor expressão tendem a segurar o jogo e dar aquela catimbada e tentar levar um jogo para o empate, tentando levar a decisão aí para a prorrogação e pênaltis, onde tem mais chances de se classificar do que no confronto direto nos 90 minutos. Chelsea contra Blackburn, aí eu acho que tem bastante valor nesse lei. Chelsea a 1.25, afinal o Chelsea não vem jogando bem, mesmo com seu time titular.
E eu acho que devido à posição do Chelsea na Premier League, o Chelsea não irá com força máxima nesse confronto e enfrentará então o Blackburn, que está com uma odd de 16 para vencer o Chelsea, 7.4 para empate e 1.25 lei Chelsea. Lembrando que 3 pontos de mais EV, geralmente ele não dá empate nesse jogo, mas a 7.8 eu acho que é muito alto, de fato é muito alto para ficar em lei empate nesse jogo. Provavelmente ficarei de fora, se não ficar em lei Chelsea vai depender muito das escalações. Everton contra Burnley, também se enfrentam às 16h30, às 17h15, aí um jogão na minha opinião. Manchester United contra Newcastle, o bom projeto do Newcastle contra o tradicional Manchester United, que não passa por um bom momento, que tem aí muitos problemas de bastidores, inclusive dentro de campo também não se acha, é um time muito desorganizado. Então eu acho que tem muito valor nesse lei Manchester United a 2.2 ou até mesmo nesse back Newcastle a 3.55, reforçando que vai depender muito das escalações, mas eu acho que no momento, até mesmo nessa temporada e na temporada passada, o Newcastle é melhor time do que o Manchester United, e acho que essa precificação da casa de apostas está muito levando em consideração a camisa, o peso, a tradição do Manchester United. Às 14 horas temos aí rodada de Copa da Alemanha, DFB Pokal, segunda rodada também single leg, Borussia Dortmund contra Hoffenheim. O valor ficou para o lado do Hoffenheim a 5.1, um back Hoffenheim ou um empate a 4.7. Freiburg contra Paderborn, também temos aí do lado do Paderborn a precificação, o valor. Então provavelmente ficarei de fora, assim também como ficarei de fora do jogo do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique, que tem odds astronômicas para ficar em lei e odds amassados para ficar em back, esses dois times. Temos aí mais alguns jogos de Copa da Alemanha, mas vou passar direto para a Liga Brasileira e afinal esses jogos de Copa Alemanha tem muitos times dos quais eu não conheço e também não tem valor nesses jogos. Campeonato Brasileiro, então, 31ª rodada, às 19 horas, abrindo a rodada, Corinthians contra Atlético Paranaense. Corinthians que precisa aí sim de bons jogos até para tentar pegar aí uma Sul-Americana, está amargando agora nesse momento a 15ª colocação, brigando ainda com a zona de rebaixamento, para vocês terem ideia, tem a mesma pontuação do Bahia que venceu o Fluminense ontem. Então vamos lá. O Atlético Paranaense está mais bem colocado, já está numa zona de classificação para Copas continentais. Porém, eu acho que o Atlético Paranaense tende a querer ainda ganhar esse jogo, mesmo estando na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, acho que o Atlético Paranaense irá para cima do Corinthians, levando em consideração a fragilidade do Corinthians jogando em casa nessa temporada. Lembrando que o Corinthians é o time que mais empatou, tem 13 empates, então acabei não pegando mais EV em nenhum dos pontos desse jogo. Apenas precifiquei e é isso. Internacional contra América Mineiro, o Internacional que passou mal aí contra o Curitiba na última rodada, né, no final de semana, perdeu aí, não apenas perdeu, mas foi aí praticamente, vamos dizer, humilhado por um vice-lanterna da competição, então tende a dar uma resposta aí aos seus torcedores, mas o valor ficou para o lado do América Mineiro, que tem aquela sina de jogar bem, mas não conseguir pontuar. Então o América Mineiro, caso se ache em campo, caso consiga jogar bem, consiga fazer os seus gols, tem sim valor nesse lei América Mineiro a 7.4. Às 20 horas, Curitiba contra Grêmio. Pareceu para mim o valor em 3.75 empate. Fora isso, nenhum ponto de mais EV. Lembrando que o Curitiba tem o maior número de derrotas, com 19 derrotas, assim como o América Mineiro, com 64 também gols sofridos, a pior defesa, assim como o América Mineiro, contra o melhor ataque, que é o ataque do Grêmio, que tem 50 gols marcados. Mas o valor ficou, na minha precificação, para um empate a 3.75. Flamengo contra Santos, aí eu acho que temos aí o Flamengo ainda brigando pelo título, porque eu acho que se como estamos colocando Palmeiras aí Grêmio na briga pelo título, com certeza o Flamengo também está na briga pelo título e claro vai passar muito pelo jogo de mais tarde entre Botafogo e Palmeiras. Mas Flamengo e Santos se enfrentam, o Santos que é o pior ataque quando joga como visitante, junto com o São Paulo tem apenas 9 gols, então é um time que está brigando sério mesmo pela zona de rebaixamento. Essa é a realidade do Santos, brigar para não cair nessa temporada. Vai enfrentar o Flamengo. Com certeza não será no Maracanã esse jogo, eu não me lembro onde vai ser, mas mesmo assim o Flamengo é muito favorito contra o Santos, tanto que a casa de apostas concorda comigo, mas o valor ficou para o lado do Santos, para um empate ou para uma vitória do Santos.
Às 21h30, Atlético Mineiro contra Fortaleza. O Atlético Mineiro, que não é um bom time nessa temporada, no papel você olha ali, tem um bom time, mas não consegue performar dentro de campo, não consegue ter esse desempenho coincidente com o time que tem. Vai enfrentar o Fortaleza, então, que vem de vice-campeonato, de uma dura perda de título para a LDU na Copa Sul-Americana. Então esse contexto faz com que o Fortaleza, que poderia garantir uma vaga na Libertadores, tenha que agora começar a correr dobrado para tentar chegar aí numa Sul-Americana de novo, para tentar se classificar bem para a Libertadores. Apareceu aí então 3 pontos de mais EV e esse lei empate a 3,85, na minha opinião, ele tem bastante valor, pode ser isso que eu esteja fazendo nesse jogo, ou até mesmo um lei Atlético Mineiro a 1,83. Eu acho que tem bastante valor também. Afinal, o Fortaleza é um time que vem jogando melhor do que o Atlético Mineiro, mas a posição do Campeonato Brasileiro não diz isso. Afinal, o Fortaleza deixou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro para se concentrar na Sul-Americana. Jogo principal da noite, então, Botafogo contra Palmeiras. Vamos lá. Temos aí o líder do campeonato com 59 pontos, o time que mais venceu com 18 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 45 gols marcados, apenas 19 gols sofridos. Quando joga em casa é a segunda melhor campanha com 35 pontos, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 29 gols marcados e 8 gols sofridos, porém vem de uma sequência ruim de 4 jogos sem vitórias. Vem aí de uma derrota, 2 empates e uma derrota quando joga em casa. Esse é a race do Botafogo como mandante. Vai enfrentar o Palmeiras, que todos sabem que é um time de chegada, é um time que quando tem boas decisões aí, quando tende a querer alguma coisa com o campeonato, alguma Copa. É verdade que contra o Boca Juniors não foi assim, não vinha jogando bem, não teve 4 jogos aí seguidos, 4 derrotas seguidas aí no Campeonato Brasileiro, mas é um time de chegada que tende a crescer em jogos de importância. Vamos lá, se o Palmeiras resolver então jogar aquele futebol que parece que está apresentando de novo, que faltou contra o Boca Juniors, que jogou contra o São Paulo, eu acho que o Palmeiras pode endurecer o confronto para o Botafogo, pode até ganhar esse confronto. A campanha do Palmeiras é de 53 pontos, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 48 gols marcados e 24 gols sofridos apenas. Quando joga como visitante, é o quinto melhor visitante com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 12 gols sofridos. Vamos projetar que o Palmeiras vence esse confronto, vai a 56 pontos, vai ficar 3 apenas de diferença do Botafogo, que tem um jogo a menos, mas acontece, na minha opinião, que mesmo se o Palmeiras ganhar esse confronto, eu ainda acho que o Botafogo é muito favorito a vencer esse campeonato pelo número de vitórias que o Botafogo tem. O Botafogo tem 18 vitórias, caso o Palmeiras ganhe, vai a 16 vitórias. Então, ao Palmeiras não basta chegar no Botafogo, não basta chegar no Botafogo, é preciso ultrapassar o Botafogo no número de pontos, porque não vai conseguir ultrapassar o Botafogo no número de vitórias. Essa é a minha análise, é a minha projeção para as próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Então, essa vitória a mais que o Botafogo tem protege muito e ainda é uma gordura que bota uma rodada a mais ainda de diferença. Então, vamos lá. 56 pontos contra 59 do Botafogo com um jogo a menos, com mais 3 pontos, então Botafogo vai para 62 pontos, já contra os 6 pontos, aí já temos 2 rodadas em relação ao Palmeiras, mais um jogo a mais que tem em relação ao Palmeiras, então temos aí, estamos falando de 3 rodadas de diferença. Caso o Palmeiras vença o seu jogo, caso o Botafogo vença o seu jogo hoje, não vou dizer que ninguém mais pode chegar no Botafogo, mas acredito que para o Palmeiras já era, assim como eu acho que já foi há muito tempo, mas a mídia está vendendo esse jogo aí como uma final, como uma disputa direta. É sim uma disputa direta, mas não é um jogo de 6 pontos, afinal a diferença do Botafogo é muito grande para o Palmeiras. Às 20 horas também temos Série B de Campeonato Brasileiro, 35ª rodada, Atlético Goianiense contra Novo Horizontino. Então temos aí também uma briga pelo acesso e uma briga pelo título ainda. Não, pelo título acho que não dá mais, o Vitória está bem encaminhado, quem pode chegar é o Sport ou até mesmo o Atlético Goianiense, mas eu acho que está muito longe aí, vai depender muito desse jogo também para o Atlético Goianiense. Mas a briga real é pela disputa aí, pelo acesso. Novo Horizontino, uma oddback Novo Horizontino a 4, foi aonde apareceu o valor, mas eu provavelmente ficarei de fora desse jogo. Do mais, meu muito obrigado aí, desculpa pelo tamanho do vídeo, é que
É uma rodada de quarta-feira, rodadas de quarta-feira e finais de semana tendem a ser bem grandes, bem cheia de jogos mesmo. Então é isso, ainda não consegui falar tudo que eu queria, mas acho que consegui expressar bem. Até amanhã, um abraço.